fazer se a pessoa apresenta algum tipo de deficiência ou tem uma doença que a impede de trabalhar? A lei prevê diferentes benefícios que podem ser pagos de acordo com a situação. Entre aposentadoria, pensão e amparo social, o governo repassa cerca de 2,5 bilhões de reais a 2,5 milhões de beneficiários, o que dá uma média de um salário mínimo por mês para cada um. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o que pode dar direito a estes benefícios e quais são as regras para o recebimento. Mas onde esse tema se encaixa na nossa Constituição? Vamos conferir. Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Carta Magna também garante, entre outras coisas, o direito à vida. E como garantir o direito à vida e à igualdade para quem tem necessidades diferenciadas? É o que nós vamos saber a partir de agora com os nossos convidados de hoje. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que atua na área de direitos da pessoa com deficiência, e com Moisés Oliveira Moreira, coordenador da diretoria de benefícios do INSS. Doutora Ana Cláudia, a gente começou falando que a Constituição garante a igualdade a todos, mas muitas vezes é preciso tratar de forma desigual os desiguais. Essa questão da pensão motivada por doença ou por algum tipo de deficiência é um exemplo disso? Sem dúvida. A adoção de critérios diferenciados a determinados cidadãos, conforme algumas situações especificadas em lei, constitui uma medida que promove igualdade substancial, igualdade material para algumas pessoas que estão desequiparadas em relação aos demais. Então, quando você concede um benefício para esse grupo de pessoas, você está permitindo a ele meios indispensáveis para que ele possa usufruir dos benefícios, dos direitos que são disponibilizados às demais pessoas na sociedade. E isso propicia, por consequência, que tenham uma vida digna e que tenham uma vida integrada minimamente ao seio social. E quem tem direito a esse tipo de pensão, doutor Moisés? De forma geral, as pessoas com deficiência elas vão ter direito a um benefício, seja ele previdenciário, de natureza previdenciária, seja ele de natureza assistencial, ligado à assistência pública, à assistência social, seja ele ligado a uma legislação especial, que, conforme uma lei específica e aprovada pelo Congresso, lhe dará direito. No caso, por exemplo, a uma pensão intransferível, vitalícia, durante toda a vida, para ela poder ter protegido e resguardado a sua igualdade material. Bom, e o que dizer de um medicamento que deveria ajudar as grávidas, mas acabou prejudicando os filhos? A talidomida chegou ao mercado brasileiro em 57 e era usada para combater enjoos. Em 61, foi proibida em todo o mundo por provocar deformações em fetos. Nós vamos apresentar agora o depoimento de uma dessas vítimas. A Cláudia nasceu com deformidades nas mãos e nos pés. Hoje é presidente da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida. Pode rodar aqui. A nossa associação ela foi criada porque, à época, os nossos benefícios estavam extremamente defasados. E aí conquistamos a Lei 86/93, que recompunha o benefício da Lei 7070 de 1982. Esses benefícios são para o nosso custeio de caráter indenizatório e a cargo do Tesouro Nacional. Esses benefícios são de extrema importância para a nossa sobrevivência, porque nós estamos tendo um agravamento das deficiências, perdemos os nossos pais e estava extremamente defasado novamente. Conquistamos a Lei 13.368 de 2018, este ano ainda. Estamos um pouco mais aliviados, pois é o benefício que recompõe um pouquinho da nossa dignidade. Doutora Ana Cláudia, eu queria começar esclarecendo o que a talidomida pode causar, o que ela causou, na verdade, né? A ingestão dessa droga, nos 3 primeiros meses da gestação, ela gera efeitos teratogênicos no feto. Então, esses efeitos, eles só foram descobertos posteriormente, o que desencadeou o nascimento de milhares de crianças, né, com a síndrome chamada posteriormente de síndrome da talidomida. E ela consiste em aproximação ou encurtamento dos membros e pode também desencadear, associado a esse problema, outros problemas como deficiências visuais, auditivas ou deficiência de alguns órgãos internos.
Agora, doutor Moisés, na época que foi proibida, em 61, a talidomida ainda continuou sendo vendida no mercado brasileiro e demorou cerca de 4 anos para poder ser retirada. Foi essa demora que gerou direito à indenização? Isso, muito boa pergunta. E fazendo uma correlação com essa história da talidomida tão triste, evidentemente, quando há qualquer falha ou omissão do poder público, subsiste a responsabilidade deste em relação àquelas pessoas que foram prejudicadas. Então, assim, nós podemos relacionar com essa falha que houve, especificamente quanto ao Brasil, uma vez que universalmente e internacionalmente todos os movimentos começaram e nós, infelizmente, demoramos um pouco para atuar. E é importante a gente entender que a sociedade, ao se movimentar para procurar atuar diante disso, através dos movimentos organizados, pleiteando seus direitos, faz com que o poder público e o governo adote as providências necessárias para resguardar essas pessoas submetidas a situações traumáticas e que prejudicam a vida de muitas pessoas. E todas as pessoas que têm essa síndrome têm direito à pensão atualmente ou depende de quem entrou na justiça, alguma coisa assim? Isso, bem lembrado. Antes de que houvesse essa assunção do risco, a lei 7070 de 82, por meio do poder público, teve todo um movimento, inclusive ações judiciais e toda a sociedade se organizando, buscando essa proteção. O que é importante a gente entender? Vai ser feita uma avaliação por meio de uma junta pericial do INSS e ficando comprovada a correlação com a talidomida, com aquilo que ficar comprovado em termos de medicina, a pessoa pleiteando, juntando os documentos necessários, atestados, relatórios médicos, aí sim o benefício vai ser concedido. Então é necessário que haja esse nexo, essa relação, e essa avaliação é pericial, feita pelo INSS. Agora, doutora Ana Cláudia, a Cláudia falou uma coisa muito interessante, que essa geração está perdendo os pais. Para muitos deles, agora, uma pensão como essa é o único recurso, é a única renda? Sim, para grande parte dessas pessoas, a pensão é a única fonte de renda, né, após o falecimento dos pais, notadamente porque são pessoas que tiveram obstáculos e têm obstáculos para ingresso, para inclusão no mercado de trabalho, ou quando viabilizado esse ingresso, eles têm muitas dificuldades na permanência desse vínculo, né, justamente pelas dificuldades, nas limitações que são impostas pelas malformações congênitas próprias à própria síndrome. Doutora Ana Cláudia, e como a Cláudia também mencionou, em março desse ano foi autorizado um reajuste que vai valer a partir de 2019 na pensão. Como é que foi definido esse valor? Pois é, eles aumentaram o valor de referência, que é o valor que determina o fator que vai ser multiplicado pelos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência. Esse fator, ele é avaliado a partir da locomoção, do grau de dependência em relação à locomoção, à alimentação, à incapacidade para o trabalho e à higiene. Então, a partir disso, multiplica-se esse valor de referência pelo número que vai de 1 a 8 e acha-se aí o valor da pensão. Bom, e as pensões não valem apenas para quem tem a síndrome da talidomida. Como a gente falou no início do programa, alguns tipos de outras doenças e deficiências também podem garantir que a pessoa receba uma pensão do governo. Mas quais são as regras? Vamos conferir a pergunta enviada para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Tatiane Alves, sou de Divinópolis, Minas Gerais. Minha dúvida é, quais são os requisitos para uma pessoa com deficiência receber a pensão? Doutora Ana Cláudia. Bom, no caso da pensão regulada pelos regimes básicos, regime geral da Previdência, regime próprio de Previdência Social, em regra, a pessoa precisa acontecer os primeiros requisitos, né? O óbito, a qualidade de segurado da pessoa que está deixando a pensão e do falecido e a qualidade de dependente daquele segurado que faleceu. Então, esses 3 requisitos, eles têm que ser preenchidos para o recebimento da pensão, no caso da pessoa com deficiência. No caso da pensão especial às pessoas com a síndrome da talidomida, é necessário que a pessoa tenha nascido a partir de 58, que foi quando começou a ser comercializada a droga no Brasil, né, e de que seja demonstrado, como falou o doutor Moisés, o nexo de causalidade entre a deformidade e a síndrome. E além dessas pessoas que têm a talidomida, doutor Moisés, outros tipos de doença podem também gerar direito a essa pensão especial, como a doutora Ana Cláudia falou? Sim, então é muito importante a gente fazer essa definição ou pré-definição que a doutora Ana Cláudia mencionou. Nós temos aqueles benefícios que são oferecidos como cobertura previdenciária do regime geral de previdência social. E, por exemplo, um pensionista inválido,
caso tenha um óbito de um segurado, uma pessoa que contribuía, trabalhava, até recebia algum benefício previdenciário, por exemplo, esse inválido ele vai ser resguardado, e também aqueles que têm deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Então, a própria cobertura dos regimes básicos, seja o regime geral, seja o regime próprio, já traz essa proteção social, que a gente falou que perpassa a ideia de previdência, aliás, perpassa a ideia da própria seguridade social como um todo. E além desse rol protetivo que já auxilia diversas pessoas, existem esses benefícios de natureza especial previstos em legislação específica. Talidomida é um exemplo, mas nós temos outras situações também que pessoas vítimas de alguma omissão ou falha do poder público também são amparadas. O caso da hemodiálise de Caruaru, em Pernambuco, é um grande exemplo. A hanseníase é outro exemplo. Então, é importante a gente visualizar que a proteção social ela é inerente ao nosso convívio social, e quanto mais nós buscarmos os nossos direitos, nós teremos garantidos, seja pelos regimes básicos, regime geral e os regimes próprios, seja por meio legislativo, que são as leis específicas da legislação especial. Por exemplo, essas que a gente citou e está tratando. A microcefalia também entraria aí, doutor Moisés? Sim, a microcefalia também. A microcefalia é importante a gente notar que houve uma lei em 2016 que a inseriu até no contexto do que nós conhecemos como benefício de prestação continuada, BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, Lei 8742. Então, as pessoas que têm essa microcefalia, elas vão ter resguardadas o seu direito, inclusive no âmbito previdenciário, e falando em regime geral de previdência social, o tempo do salário maternidade para as pessoas que vêm a dar à luz a crianças nessa situação, ele foi aumentado. São 180 dias. Então é importante a gente sempre olhar a proteção social com uma ótica ampla e lutar pelos nossos direitos. E vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Lúcia, eu falo do interior de São Paulo, Campinas, e eu queria saber como são determinados os valores de pensão para cada deficiência. Doutor Moisés, como é feita essa conta? Isso é importante. A doutora aqui já tinha mencionado, por exemplo, a talidomida, nós vamos ter as pontuações necessárias, pontuações que variam de 1 até 8, e essa avaliação, por meio de uma junta médica pericial, ela vai fixar essa pontuação, os critérios, nós vamos ter aí os indicadores relativos à natureza e o grau de dependência da deformidade, e obtida essa pontuação, ela é multiplicada por um valor que é fixado anualmente numa portaria ministerial ou interministerial. Em 2018 foi a portaria número 15, e ela estabelece o valor de cada pontuação. Então, neste ano nós temos o valor de 435,35 e se multiplica por cada ponto, obtendo-se o valor final do benefício, que a gente chama de renda mensal inicial. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre as regras para a pensão motivada por doença ou algum tipo de deficiência. Aqui no estúdio, eu recebo Moisés Oliveira Moreira, coordenador de diretoria de benefícios do INSS, e a advogada Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que atua na área de direitos da pessoa com deficiência. E nós temos mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Maria Clara de Goiânia e gostaria de saber se a pessoa portadora de deficiência que trabalha tem direito a receber pensão. Doutora Ana Cláudia, como é que funciona nesses casos? Bom, a Lei 8.213, que é a Lei do Regime Geral da Previdência Social, foi alterada recentemente e foi incluído um parágrafo 6º no artigo 77 e que garante para as pessoas com deficiência intelectual, mental ou grave o exercício de atividade remunerada sem que percam o direito à pensão por morte dos seus pais. Esse foi um direito recentemente assegurado. Anteriormente, existia um parágrafo que dizia que as pessoas com essa deficiência, com esses tipos de deficiência, eles perdiam 30% da pensão. Com a assunção, com a edição da LBI, esse dispositivo caiu e o movimento como um todo ficou angustiado, e nós conseguimos, por meio da mobilização social,
incluir na Lei 8.213 esse parágrafo 6º que garante o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Que muitas vezes faz toda a diferença, né, para a pessoa. Sem dúvida, e é sempre uma remuneração que não é tão elevada, né? É uma pessoa que vai estar produzindo, que vai estar com a sua autoestima, que vai estar integrado no seio social e que vai estar contribuindo de alguma forma, né, para a Previdência. Então, isso é importante. Agora, doutor Moisés, a pensão recebida pode ser acumulada com outros benefícios que a pessoa receba? Isso, e mais uma vez a gente faz aquela distinção básica. Se nós estivermos falando de uma pensão previdenciária, em princípio sim, como regra, ela pode ser acumulada com qualquer outro benefício. Se nós partirmos para a ideia de um benefício assistencial ou de amparo social, que é o exemplo BPC, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, a regra geral é que não. E se nós formos para as pensões de natureza especial, ou específica, nós vamos ter de ver o que determina cada lei. Exemplo da talidomida, que a gente está tratando aqui de forma majoritária. A talidomida, conforme previsão legal, ela pode ser acumulada com benefício previdenciário. É perfeitamente possível. No entanto, ela não poderá ser com o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E tem um detalhe importante na talidomida, que a gente destacar assim faz bem, existe a possibilidade de determinados acréscimos para esse benefício, além daquela renda mensal inicial que a pessoa tem direito. Então, por exemplo, se a pessoa, no caso o homem, ele trabalha durante 25 anos, tem 25 anos de tempo de contribuição, homem, 20 anos de tempo de contribuição, mulher, ele terá direito a um acréscimo de 35% no valor do seu benefício. Então, essa integração, o exercício do trabalho, ele é muito importante. Eu vejo todo o contexto, tudo contribuindo para que a gente dê o amparo necessário e resguardar também pela proteção a essas pessoas. E vamos ao último vídeo que a nossa produção recebeu. Pode mostrar aqui. Meu nome é Vera Lúcia de Souza, eu moro em São Luís e eu gostaria de saber se a pessoa que recebe a pensão, se ela pode perder este direito por algum motivo. Doutor Moisés. Quanto à pensão, também vamos observar a situação, né? Considerando se há perda ou não desse direito. Exemplo da talidomida, a própria lei já fixa que se trata de uma pensão de natureza especial, intransferível e vitalícia. Isso é importante. Essa pessoa vai ter direito a esse benefício ao longo da sua vida. É importante notar, contudo, que por se tratar de um benefício de natureza especial específica, ele não vai gerar outro benefício, ele não vai gerar uma pensão secundária. A pensão ela é pessoal, personalíssima, intransferível para aquela pessoa no caso da talidomida. Se nós estivermos diante de uma pensão por morte paga pelo regime geral de previdência social, seja para o inválido ou aqueles que têm deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, a pensão será mantida enquanto for mantida essa condição. Se houver a recuperação da capacidade, aí a pensão poderá vir a ser cancelada. E como é fiscalizado isso pelo INSS? Isso também é outro ponto importante, e é importante a gente tratar isso de forma geral, diferenciando. O INSS paga determinados benefícios previdenciários que têm natureza precária. O que é uma natureza precária? É aquele benefício que precisa da manutenção das condições iniciais para que ele seja pago ao longo do tempo. Melhor exemplo, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Só vou pagar enquanto houver a incapacidade no auxílio-doença. Na aposentadoria por invalidez, a invalidez. Pegando esse raciocínio e levando para a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício de prestação continuada também é um benefício de natureza precária. Em que sentido? O BPC-LOAS somente será devido enquanto forem mantidas aquelas condições iniciais que foram devidas lá no início do benefício. Então, o INSS deve fiscalizar essas situações e, eventualmente, deve buscar sempre corrigir, seja por meio de denúncias que houver em sua ouvidoria, seja por meio de ciência de determinadas irregularidades, para agir na fiscalização e fazer aquilo que ele tem que fazer. O que o INSS tem que fazer? Ele tem que conceder e manter os benefícios de quem realmente tem direito. Se não houver direito, claro, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, aí ele pode vir a cancelar o benefício. É muito importante isso. A gente lutar para manter para quem realmente tem direito ao benefício. Bom, e a nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre este benefício concedido a quem precisa. Vamos conferir. Pode mostrar aqui. Às vezes a família não tem condição, né, de custear, às vezes, remédio, médico, precisa de ter um benefício, né? Exige condições especiais para ela, condições especiais para poder enfrentar diversas realidades que são mais adversas do que as pessoas que não portam uma necessidade especial.
se ela tiver alguma limitação, que precisa fazer toda uma adaptação da vida dela, né, e obter outros recursos, e se necessitar de um tratamento especializado, ela tem que estar apta a se cuidar bem. Muitas vezes precisam de medicamentos especiais e outras questões assim que até ajudam na mobilidade delas, locomoção, então acredito que a pensão seria muito bom. Bom, doutora Ana Cláudia, a gente viu aí que a maioria das pessoas percebe a importância. Por que foi necessário uma lei para poder garantir esse benefício que é tão importante e que é reconhecido por todos? Primeiro porque é necessário que haja uma lei para que faça um pagamento diferenciado, né? Porque são condições especiais que estão assegurando aquele direito. E essa lei, em regra, ela nasce do clamor popular. É a necessidade, a mobilização social é que promove o nascimento da lei. No caso da talidomida foi assim, né? Foi esse anseio popular que gerou ações judiciais, que desencadeou um acordo judicial em que estabelecida a responsabilidade da União e não dos laboratórios, né, pelo pagamento dessa pensão. Então, é uma consequência, em regra, da mobilização da sociedade em prol desse reconhecimento. As pensões, nos outros casos, das pessoas com deficiência, decorrem justamente do reconhecimento do Estado, da necessidade que essas pessoas têm de que seja garantido uma vida digna. A dignidade da pessoa humana é um princípio que é basilar de todo o nosso sistema e que deve ser observado nesses casos, aliado ao princípio da igualdade, porque é a partir de quando você permite que essa pessoa tenha acesso a essa renda, é que você está possibilitando que ela tenha acesso aos direitos dispostos no ordenamento jurídico. Agora, doutor Moisés, para ter esse acesso a essa renda garantida, tem que passar pela perícia, como o senhor falou aqui, e como um dos nossos entrevistados também ressaltou. Muitas vezes a demanda é muito grande, a pessoa não consegue agendar o que fazer. Uma boa oportunidade para eu falar um pouquinho sobre o serviço do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social, dentro desse contexto de política previdenciária e política de seguridade social. Então, toda essa luta que a doutora mencionou, todo esse movimento, esse empenho da sociedade em garantir direitos, ele é fundamental. Quando a gente olha para o INSS, que é uma autarquia federal, nós somos um órgão operacionalizador dessas políticas públicas e, no caso específico da política pública previdenciária, e também no que toca, por exemplo, ao BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada, também nós operacionalizamos, e também as pensões especiais concedidas por leis específicas. Ou seja, o INSS tem uma gama muito grande, porque além dos benefícios do regime geral de previdência social, salário maternidade, aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nós temos também essa responsabilidade. E nós aceitamos essa responsabilidade que é repassada pela sociedade e procuramos fazer da melhor forma, porque nós entendemos que o INSS tem um alcance de chegar até a população. A pulverização do INSS nos municípios brasileiros é muito grande. E eu conheço o quadro dos servidores, são excelentes servidores e todos se preocupam com isso, mas a demanda é muito grande. Então, o momento atual do INSS é um momento de quê? Nós estamos vivendo uma transição em nossos processos de trabalho. Existe um contexto em que a gente busca hoje o agendamento eletrônico, pela internet ou pelo telefone, e nós também estamos reformulando os nossos processos de trabalho pelo INSS digital. Em alguns casos, até uma aposentadoria automática, no caso previdenciário, para que a gente possa dar conta dos benefícios contributivos, de forma célere e atendendo a sociedade, e também dos benefícios não contributivos, que nos foi otorgado o dever de cuidar deles. É o que nós procuramos fazer hoje. Bom, e antes de encerrar o programa, a gente mostra para vocês o depoimento da Tereza, que é superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pode mostrar aqui. No IBDD, na nossa área de defesa de direitos, nós temos inúmeros processos que tratam dessas duas questões e tratam exatamente do direito a essas duas questões, as pessoas com deficiências. Eu acredito que a questão da pensão vai muito além. Acredito que a discussão no Brasil deveria ser colocada como uma questão de seguro social. A questão a que todos nós somos cidadãos e que a pessoa com deficiência, sendo cidadã, ela tem o direito de receber um seguro social a mais para todas as suas necessidades especiais. Essa seria uma forma de encarar mais justa e que respeita mais o direito das pessoas com deficiência. Bom, a Tereza tocou num ponto fundamental e que a gente vem falando ao longo do programa, né? A garantia da dignidade, não é isso? É verdade, é verdade. Não, e a gente, é algo assim que algumas pessoas ainda
por ignorar esse direito, por ignorar as necessidades que essas pessoas têm, que são necessidades efetivas, necessidades reais, de tecnologia assistiva, muitas vezes para se comunicar, para se locomover, né, para se manter atuantes. Então, é imprescindível que o Estado tenha esse olhar, que tenha esse cuidado e que conceda esses benefícios com essa finalidade. Perfeito, eu entendo também como a doutora, sempre com aquele cuidado de a gente buscar sempre excelência, de conceder para quem realmente tem direito. Conversando com uma pessoa que tem a talidomida, né, ela me explicando, Moisés, a minha luta pessoal é que para o grupo que realmente tenha direito, seja garantido o direito, e para quem não tenha, não seja. Sabe por quê, Moisés, ela me falando? Porque assim nós somos mais fortes. Porque a partir do momento que a gente consegue ter delimitado o campo e ninguém pode questionar, torna-se inquestionável aquele direito, o poder de luta, o poder de discussão e diálogo em nível legislativo é muito mais forte. Uma prova disso é que há inúmeras ações judiciais de pessoas que têm alguma deficiência, mas que não conseguem demonstrar perante o INSS que essa deficiência decorre do uso da talidomida. Então, elas não serão beneficiárias dessa pensão, porque é uma pensão específica e especial para aquele caso. Tem que ser uma coisa rígida, como o senhor falou, para beneficiar quem realmente precisa. Quem realmente precisa. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Antes de encerrar, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos muito. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau.